Peraí, esse aqui já foi julgado. Só faz depois que eu pergunto. Então, vou chamar o RHC 205-658, São Paulo, com sustentação oral pelo Dr. Zé Eduardo Martins Cardoso. E depois, como são conexos, será o 205-695. Então, vamos lá. Dr. Zé Eduardo, Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente e relator desse habeas corpus, eminentes senhores ministros, doutor representante do parquet. A presente impetração, excelências, tem por objetivo tratar de uma violação que alegamos do princípio do juiz natural. Seria desnecessário dizer, eminentes magistrados, que o princípio do juiz natural é uma peça angular do Estado de Direito, porque é exatamente o juiz natural que demarca um campo muito importante para a imparcialidade do magistrado. As partes, o Estado, não podem escolher o juiz que vai julgá-los. Muitas vezes, uma prestação jurisdicional muda de acordo com aquele que é o julgador. É por isso que, efetivamente, existe o princípio do juiz natural, como algo de fundamental importância, que pedimos vênia para dizer que, neste caso, foi violado. Mas, antes de adentrar, senhor presidente, especificamente essa questão, eu gostaria de fazer uma contextualização fática, para que pudesse ser melhor entendido aquilo que nós estamos alegando nesse mandamus. O paciente, que tenho a honra de defender nessa tribuna, é um famoso fisiculturista, uma pessoa que tem aproximadamente 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Portanto, é uma pessoa de grande notoriedade. Todavia, talvez os seus seguidores não saibam que o paciente é químico de profissão e que há muitos anos atrás, quando não tinha essa notoriedade, entrou para trabalhar como empregado numa empresa que produz produtos químicos controlados. Com o passar do tempo, ele se tornou coproprietário desta empresa. Uma empresa que sempre atuou rigorosamente dentro da lei, cumprindo aquilo que efetivamente a legislação determina no que concerne a produtos controlados. Os produtos controlados, desnecessário dizer, senhor ministro, são aqueles que, ao serem desviados da sua função, da sua missão precípua de produção, podem servir para a produção de drogas ilícitas. Então, por isso, a legislação federal traça um quadro bastante firme para que se possa fiscalizar e controlar esse tipo de produtos. É a Lei 10.357 de 2001 que trata do SIPROQUIM, Sistema de Controle Especializado de Produtos Químicos. Todo aquele que produz produtos desta natureza, que podem servir para efetivamente fazer drogas ilícitas, tem que mensalmente prestar contas daquilo que vendeu, e as empresas que podem comprar têm que estar cadastradas. É um controle rígido, feito por quem? Pela Polícia Federal, órgão da administração federal. O SIPROQUIM, portanto, ele é uma forma de prestação de serviço público federal. Muito bem, senhores magistrados, no plano dos fatos concretos, a empresa do paciente, repito, cumpria rigorosamente as regras do SIPROQUIM, sempre informando, sempre prestando contas, mas, um dado dia, uma certa pessoa compareceu à empresa, apresentando credenciais, e-mail, cartão, documentos, dizendo que representava uma poderosa empresa produtora de medicamentos. Esta empresa decidiu, então, comprar alguns desses produtos controlados, nada de uma compra expressiva, mas que começou a se repetir ao longo do tempo, e a Anidrol, empresa do paciente, vinha a fornecer regularmente. Até que um dia, e não vou entrar em meandros nem detalhes, porque eu não estou discutindo nesta ação o mérito será discutido na ação penal, onde, creio, o meu cliente demonstrará a sua inocência. Ele é vítima, não é autor do delito. Mas a verdade é que, um dado dia, se descobriu que aquela pessoa que ia comprar aqueles produtos controlados e que a empresa declarava para a Polícia Federal não pertencia àquela empresa. Era, na verdade, uma maneira de alguém se apresentar,
fazendo-se passar pela empresa, pagar pelo produto, mas não era a empresa que comprava. Isto foi descoberto a posteriori, a partir de informes da Receita Federal, e, justa e corretamente, a Polícia Federal abriu um inquérito policial. Para quê? Para apurar o crime de falsidade ideológica. Essa é a razão da abertura do inquérito policial. Falsidade ideológica. Assim foi feito. Foi aberto o inquérito e, com o passar da investigação, inclusive com coletas de dados e troca de informações de outros inquéritos, descobriu-se que esses produtos que eram desviados iam para servir uma poderosa organização criminosa do Estado de São Paulo. Com base nisso, então, começou-se a apurar, a partir daquela falsidade ideológica, a ocorrência de outros delitos, tráfico, associação criminosa, dentre outros. A Polícia Federal, não sei bem a razão, mandou este inquérito para a Justiça Estadual, para o juízo da cidade de Diadema, em São Paulo. O juízo, então, tomou uma série de decisões e, ao final, o Parquê Estadual ofereceu denúncia contra o paciente. E chama a atenção, senhores magistrados, que a denúncia ofertada não é por falsidade ideológica. Embora toda a narrativa da denúncia, toda, sem exceção, diz respeito a que tudo começa, tudo se liga, tudo se vincula à falsidade ideológica. O paciente é denunciado por colaboração com o tráfico, por associação criminosa, por lavagem de dinheiro. Falsidade ideológica, não. Me perguntaram, Vossa Excelência, mas por quê? Se isso está expresso, literalmente, nos termos da denúncia. Tenho aqui as minhas impressões. Sabia o Parquê Estadual que, se colocasse como denúncia a falsidade ideológica crime federal, a competência não seria da Justiça Estadual. Então, se fez um recorte nos fatos. Um recorte em que se pôde dizer que os crimes eram estaduais, esquecendo-se de denunciar a falsidade ideológica. Ora, eminentes magistrados, evidentemente, isso deve ter se devido a alguma razão. Talvez um desejo do parquê de perseguir a justiça, aplicando uma sanção a algo que entendia como reprovável, ou então atuar firmemente num caso de rumor, porque nós estamos diante de uma personalidade notória. Seja o que for, este recorte foi feito. E é por força disso, com todas as vênias, que quero dizer a Vossas Excelências que o juiz natural, o princípio do juiz natural, foi rigorosamente violado. Passo, então, diretamente, se me permitem, Vossas Excelências, a tratar do objeto, da violação do princípio do juiz natural. Se Vossas Excelências lerem a denúncia, a ideia da falsidade ideológica perpassa tudo o que lá está dito. Peço vênia para ali um pequeno trecho, não único, da denúncia. Item 2.1, abre aspas, diz o Parquê Estadual. Segundo consta no inquérito policial, a associação para o tráfico se estabeleceu com o escopo de desvio de produtos químicos, por meio de comunicações falsas, ideologicamente falsas, aos órgãos de controle administrativo de trânsito dessas substâncias, qual seja, Divisão de Controle de Produtos Químicos, DCPQ, da Polícia Federal, com posterior desvio dos insumos para emprego no narcotráfico. Ora, está dito na denúncia. No entanto, no pedido, na capitulação, não consta esse crime. Ora, com todas as vênias, me parece que a boa aplicação do nosso Código de Processo Penal, cito o artigo 76, inciso 2, mostra que o delito de falsidade ideológica é conexo aos outros. Óbvio. A falsidade ideológica, ela era feita para que se apropriasse, logrando a Polícia Federal, logrando o Serviço Federal, de certos produtos que eram desviados para a organização criminosa. Daí o tráfico, daí a lavagem. Fatos conexos, indiscutivelmente conexos, perfeitamente tipificados no artigo 76, inciso 2 do Código de Processo Penal. Muito bem. E onde eu quero chegar com isto? Quero chegar que o crime de falsidade ideológica foi praticado contra o Serviço Público Federal. E que, portanto, é um crime que deveria ser julgado pela Justiça Federal. Ah, mas os outros são pela Justiça Estadual, com todas as vênias. Interpretando o artigo 78 do Código de Processo Penal, não eu, mas esta Corte, fixou a súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça.
Toma a liberdade de lê-la, senhores ministros. Diz essa súmula, abre aspas, compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 72, 2A do Código Penal. Ou seja, o entendimento desta Casa é claro, havendo conexão entre crime federal e crime estadual, é a Justiça Federal que julga. É isso que diz essa súmula. Mas aí se poderá dizer, bem, mas o Ministério Público não denunciou o crime federal. Isso não serviria como um recorte para a definição da competência? Data máxima vênia, não. A jurisprudência é torrencial. Nos tribunais regionais federais, neste tribunal, do Supremo Tribunal Federal, em dizer que o simples fato do Ministério Público não denunciar o crime federal, isto, em momento algum, muda a competência, porque é dos fatos narrados, dos fatos que formam a causa de pedir, que se define a competência, e não do pedido. Isto é jurisprudência pacificada, e estão citados vários julgados nos textos que ofertamos, nas peças, mas eu tomo aqui, em homenagem ao doutor senhor presidente e relator, de mencionar uma jurisprudência dada por ele, no RHC 151405, de 12 de novembro de 2025, onde Sua Excelência diz, sintetizo a ementa, a competência deve ser aferida pelos fatos da causa de pedir, narrados na denúncia, e não pelo pedido ou capitulação do dominus litis. Essa é a jurisprudência. Então, portanto, me parece induvidoso que a competência é da Polícia Federal, da Justiça Federal. O fato de não ter se salientado, de não ter se dito na denúncia um pedido específico de condenação sobre a falsidade ideológica não afasta a competência federal. Porque, aliás, se assim fosse, ministros magistrados, me permitam dizer, o Ministério Público poderia escolher quem julga. Eu tenho um crime estadual, um crime federal, falar, olha, vamos fazer o seguinte, tira o federal para que fique aqui comigo. Isso não é possível. Isso viola o princípio do juiz natural, como disse ao início. Não pode a parte escolher quem julga. Isso é um pressuposto do Estado de Direito, é um pressuposto da imparcialidade. No entanto, foi o que, lamentavelmente, fez, por equívoco ou não, o parquê estadual. Fez um decote. Ora, então, já caminhando para a conclusão, eminentes magistrados, eu diria que há que se ter em mente um grande parecer, ilustre parecer, firmado por um grande jurista que me antecedeu aqui na tribuna, o professor Gustavo Badaró. Um magnífico parecer, que mostra cabalmente, didaticamente, aquilo que me parece absolutamente irreversível do ponto de vista conclusivo diante da análise desses autos. Este processo está sendo promovido por uma justiça estadual, quando deveria ser promovido perante a Justiça Federal. Há, portanto, nulidade dos atos praticados, ao meu juízo, inconteste. Você dirá, mas qual o prejuízo que teve? A ofensa ao princípio do juízo natural, por si, já qualifica o prejuízo. É aquilo que os juízes chamam de perda de uma oportunidade. Ou seja, quando se sabe que um juiz pode julgar de uma forma e outro de outra, o simples fato de se violar o juízo natural já qualifica, como bem diz o professor Gustavo Badaró, a violação ao princípio do juiz natural. Ainda, agora sim, já próximo do final, senhores ministros, porque o tempo se esvai, quero dizer, portanto, que elaborou em equívoco o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, ao dizer que era a Justiça Estadual a competente. Inclusive com a utilização de um argumento adicional que, com todas as vênias, me parece que não procede. O Tribunal de Justiça Estadual disse que, no caso, a Polícia Federal apenas prestou informações preliminares. E que depois, então, se descobriu, se avaliou que existia uma falsidade ideológica. Data vênia. Basta olhar os autos. Começou a investigação com falsidade ideológica. Por isso começou com a Polícia Federal. Os outros delitos apareceram em decorrência da investigação. Isso é evidente. Então, portanto, jamais se poderá falar naquela teoria do juízo aparente. Não havia aparência de competência nenhuma. Nenhuma. Por que a Polícia Federal mandou para a Justiça Estadual? Por que a Justiça Estadual processou? Não cabe a este modesto advogado tentar perscrutar as razões. Mas eu posso falar da realidade objetiva. Esse processo está sendo processado em desconformidade com a Constituição, com as regras de competência e com ofensa ao princípio do juízo natural, para prejuízo direto daquele que está sendo objeto desta investigação no primeiro momento e da denúncia no segundo. Assim sendo, concluo, senhores ministros, ilustre representante do parquê, pedindo a procedência deste habeas corpus, por
pessoalmente, ter a plena convicção de que este caso está sendo processado por juiz absolutamente incompetente. Agradeço Vossas Excelências pela atenção dispensada nesta defesa. Eu que agradeço.